Olá a todos, vou começar aqui a nossa apresentação. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, pessoal, sobre a psicologia das cores, tá? A psicologia das cores é um assunto muito importante, né? Principalmente quando a gente trabalha com cores, né? Propriamente dito, com a parte de design, né? Com a parte de, no caso, né? Se a gente fosse falar aqui em desenvolvimento de sites, né? Com a parte do layout, né? Então, a gente precisa ter um cuidado especial, né, na escolha das cores, na combinação das cores, né, isso é uma coisa muito importante, né, e nós precisamos entender, né, pessoal, que por trás, né, por detrás do conceito, né, de cores, a gente tem uma série de pequenos termos, né, de conceitos, que nos dizem, né, que nos orientam em como que a gente deve utilizar essas cores, né. As cores, elas possuem um significado, né? Inclusive a gente tem áreas que estudam, né, por exemplo, o impacto das cores, né, no nosso psicológico, né. A gente sabe que, por exemplo, quando você olha para uma determinada cor, aquela cor ela pode te transmitir uma informação, né, uma informação visual, ou uma informação de paz, de alegria, de felicidade, uma informação de alerta, né? Como, por exemplo, a gente, quando olha a cor vermelha, né? A gente olha uma cor vermelha em um site, por exemplo, num website, né? Um alerta, geralmente, ele possui uma cor vermelha, né? Justamente para simbolizar, né? Que está acontecendo ali algum problema, algum erro, né? Então, a gente tem essa questão, né? Da psicologia das cores, que é muito importante, né? As cores, elas têm uma semântica por detrás, né? Um significado, uma informação que elas passam, né? E isso, quando a gente fala, né, de desenvolvimento de websites, de design, é uma coisa muito importante, né? E então a gente vai falar um pouquinho aí sobre isso, né, na nossa apresentação de hoje, para que a gente consiga, né, considerar essa questão, né, quando a gente for fazer, né, os nossos trabalhos aí, esses trabalhos eles envolverem as cores, né, principalmente quem trabalha aí com a parte de website, né, desenvolvimento, que precisa muito, né, faz muito uso de cores, né, e a gente precisa, né, pessoal, que essas cores elas tenham ligação uma com a outra, né, você não pode construir um website, por exemplo, colocar cor preta junto com uma cor rosa, né, na verdade você até pode, mas aquilo passa uma informação visual de bagunça, né? Você está misturando cores ali que não se combinam muito bem, né? Então a gente tem toda uma ciência, né, por detrás dessa questão das cores e que nós precisamos considerar, né, quando a gente trabalha principalmente com design, né, com essa parte de layout, tá bom? Então o assunto é esse, tá, gente? Psicologia das cores, né? O meu nome é Thiago Sete, eu vou estar com vocês hoje aí nesse assunto, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre teoria das cores, né, gente? Nós não vamos focar aqui tanto na parte teórica, né, mas mais assim, o que algumas cores, algumas informações que algumas cores elas possam estar passando para a gente, né? Então, por exemplo, cores elas são percepções visuais, né? Elas são provocadas pela ação de um feixe de fótons, né? Sobre células especializadas da retina. Então, a nossa retina, né? Ela é preparada para poder detectar algumas faixas de cores, não todas, tá, gente? Nosso olho ele não capta todo o feixe de fótons, tá? Mas, inclusive, acho que tem um animal aí que ele consegue ver muito mais do que a gente, né? Essa questão de cores aí, eu não vou me lembrar agora o nome do animal, né? Mas, assim, a gente consegue, né, perceber, principalmente no espectro RGB, né? Que é vermelho, verde e azul, né? E as combinações, né, que essas cores elas possam estar gerando para a gente, né? Que é o tal do círculo monocromático, né? Que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar e a gente pode estar falando sobre ele também numa próxima oportunidade, tá? Numa aula aí, numa apresentação sobre a semântica das cores, né? Hoje a ideia é falar apenas da psicologia, né? Alguma coisa por detrás do significado dessas cores, ok? Então, pessoal, é por isso, né, que enxergamos os objetos, né, porque ele recebe luz, né, proveniente de uma fonte luminosa, né, por exemplo, o Sol,
ou uma lâmpada, né, o que seja, e isso se torna visível para a gente consegue, através da luz, né, que reflete no objeto, a gente consegue identificar as cores que aquele objeto possui, né? A fonte de luz que o ilumina, né, que ilumina esse objeto, por sua vez, possui diversas cores que a compõem, né? De forma que os raios contêm todas as cores imagináveis, tá, gente? Isso que essa luz, essa fonte que bate no objeto, né, faz com que a gente consiga visualizar, né, e ter uma noção das cores, né? Tem pessoas que têm uma deficiência na visualização disso, né, pessoal? Tem até o nome do problema, né, de pessoas que têm uma deficiência em visualizar algumas cores, né? Não sei se é a pessoa que é daltônica, né, ou catarata, não me recordo bem, né? Mas é justamente essas fontes de luz, né, sol, lâmpada, alguma coisa do tipo, que bate no objeto, que faz com que a gente consiga, né, identificar as cores desse objeto, certo? Então, mas por que? Aí a gente pode se perguntar, né? Mas então por que enxergamos cada objeto de uma cor, né? Isso acontece porque cada objeto reage de uma forma diferente, né, gente? Então, cada objeto ele vai absorver, né, uma porcentagem, uma porção de cores, né, daquela fonte luminosa que está batendo no objeto, né, e vai refletir apenas algumas dessas cores, tá? Então, por isso que cada objeto a gente acaba enxergando como sendo de uma cor diferente, né? A cor que não é absorvida é a cor que vemos nos objetos, tá? Por exemplo, quando você vê um carro de coloração vermelha, significa que ele absorve todas as cores do feixe de luz, menos o verde refletindo, né? Então, assim, pessoal, para entender muita coisa do que está sendo dito aqui, né, a gente precisa entender mais aí do RGB, das combinações de cores, né, de círculo monocromático, tá? Mas nós não vamos estar falando muito sobre isso hoje, tá? Isso a gente pode falar numa próxima apresentação aí, que a gente sabe que o espectro, né, de cores que a gente consegue enxergar, né, são as cores que são combinadas entre o RGB, que R é de vermelho, né, G é de verde, B é de azul, blue de azul, né? Então, na combinação dessas três cores, a gente consegue obter, né, uma outra série de cores, tá? Que são as cores que a gente chama de secundária, depois tem as cores também terciárias, né, que são junções das cores primárias com as secundárias. Então, assim, gente, tem todo um estudo por detrás, né? Cor, às vezes a gente fala assim, é só olhar e ver, identificar, mas não é bem assim, né? Existe toda uma série de estudos por trás e é importante a gente conhecer também essa teoria por detrás, né, gente? Isso é muito interessante, né? Esse aí é meio que o fóton, né, pessoal? Você está vendo? O objeto, ele está recebendo aqui no lado direito, né, uma série de cores pelo raio e ele reflete apenas algumas. Tá vendo? Do outro lado, do lado esquerdo, ele está refletindo apenas uma luz, né, apenas uma cor do que conseguiu pegar da fonte luminosa. Então, é a partir disso que a gente consegue identificar os objetos, né? Porque ele recebe a fonte luminosa, né? Ele absorve aquelas cores, porém, na hora de refletir, ele reflete apenas algumas, né? Então, essas algumas que ele reflete são as que a gente consegue identificar, né, no objeto como a cor dele, né? Basicamente, a teoria a grosso modo, né, ela diz isso, tá? Mas, em cima disso aqui, a gente tem uma outra série de que nós podemos estar tratando aí em outra oportunidade, certo? E aí a gente pode entrar, né, pessoal, na questão da teoria e na questão da psicologia, né? Como deu para a gente ver no começo da apresentação, existe toda uma teoria por trás, né, da questão das cores, né? De combinação, RGB, né? E tudo isso é muito importante a gente compreender, né, para a gente, na hora que você vai desenvolver um site, na hora que você vai montar alguma coisa que trabalha com cores, né, você precisa ter essa noção, né, de que as cores elas precisam ter uma harmonia entre elas, porque elas passam uma mensagem, né, uma imagem passa uma mensagem. Já tem o próprio ditado que diz, né, gente, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então a imagem ela está passando um recado, né? E se você tem no seu desenho, uma foto, um
site, né, que as cores não se combinam, que as cores estão bagunçadas, né, aquilo não passa uma boa imagem. A imagem psicológica que passa naquilo ali é a imagem de bagunça, de desorganização, né, de uma série de coisas, mas não de harmonia, né? Aquilo não passa uma boa mensagem, né, para quem está visualizando, ok? E aí a gente pode começar a falar do preto e do branco, né, pessoal? O preto e o branco ali são espectros totalmente inversos entre eles, né, gente? Por isso até que as religiões orientais elas trazem o símbolo do Yin e Yang, né, onde a cor preta ela significa o lado negativo e a cor branca significaria a luz, o lado positivo, onde existiria na vida um equilíbrio entre essas duas partes, né? Seria o equilíbrio do homem, né? O Yin e Yang, né? Uma fusão e um equilíbrio entre esses dois espectros, né? O espectro preto e o espectro branco, que eles se entrelaçam ali para criar um equilíbrio do homem, né? Então, assim, gente, o branco, né, na teoria, a gente considera como todas as cores, tá? Por que o branco é todas as cores, gente? Porque se você pegar uma folha sulfite em branco e pintar qualquer cor em cima, o branco se torna aquela cor, tá? Então, por isso que a gente diz que o branco, né, ele é todas as cores. E o preto, na verdade, não é uma cor, ele é a ausência de cor, né? Ele está numa outra ponta, enquanto o branco estaria na outra ponta, tá? São pontas diferentes de uma linha, né? Do espectro, tá? Onde o preto seria a ausência de cor e o branco seria todas as cores. Porque o preto, se tiver uma superfície preta e tentar pintar qualquer coisa em cima, né? Vai continuar preto, tá, gente? Você pode pegar uma folha sulfite totalmente preta e tentar pintar de qualquer outra cor, né? Aquilo vai permanecer preto, tá? Não vai ser alterado nada ali, basicamente, né? Então, por isso que a gente tem essa teoria, né? Então, a cor preta e a cor branca, no entanto, eles têm um diferencial, né? O branco, por exemplo, é a junção de todas as cores, né? A partir do branco, a gente consegue refletir todas as cores, né? E o preto é a ausência da cor, tá, gente? O preto, por sua vez, aí, né? Você consegue, por exemplo, né, gente? Quando você junta todas as cores, você acaba obtendo, né? A cor preta, né? Então, o preto, na verdade, ele absorve ao invés de refletir, né? E o branco, ele reflete ao invés de absorver, né? Então, tem essa diferença, tá, gente? O branco não absorve, mas reflete, né? E o preto, ele reflete, mas não absorve, né? Desculpa, gente, ó, o branco não absorve, mas reflete, o preto absorve, né? Mas não reflete, tá bom? Às vezes dá um trava-língua nisso aqui, né, gente? Mas é basicamente isso, tá? Então, branco é todas as cores e o preto é ausência de cor, tá bom? Dois espectros de uma linha, né? Cada um de uma ponta. E aí a gente fala, né, pessoal, cores das roupas, né? Preta ou branca, né? Quando falamos em roupas, é comum escutarmos alguns conselhos, né? Por exemplo, em dias de inverno, né, use roupas pretas. Por quê, gente? Porque a cor preta, né, como a gente falou no slide passado, ele absorve todas as cores, né? Todas as formas de energia da fonte de luz. Então, muita gente fala, né, pessoal, quando você usa a cor preta, aí, uma camiseta preta no calor, você fica mais quente, né? Aquela camiseta, ela esquenta mais. Mas isso não é à toa, tá, gente? É porque o preto, ele absorve, né, todas as cores da fonte, né? Então, por exemplo, você está com a camiseta preta no sol, né? Aquela camiseta preta, ela está absorvendo todas as fontes de cores que vêm do sol, né? Então, ela dissipa mais calor, né? Então, uma cor mais quente. Então, quando você está no inverno, é mais interessante, de repente, estar utilizando roupas pretas, tá? Que ele vai absorver mais as cores da fonte de energia e vai te esquentar mais, né? Aí faz a pergunta aqui, ó. E nos dias de calor, né, quais roupas devemos usar? A melhor opção para os dias de calor são as roupas claras, né, pois elas não absorvem nenhuma cor do feixe de luz, elas só refletem, né? E, consequentemente, não absorve energia e sequer irá dissipar na forma de calor. Então, quando a gente está no calor, né, a tendência é a gente utilizar roupa clara, né? Porque aquela roupa ela vai esquentar menos do que uma roupa preta, por exemplo, né? Não sei se vocês podem fazer o teste, tá, pessoal? Provavelmente todo mundo já fez.
Você pode ficar 10 minutos lá no sol com a camiseta branca e depois você fica os mesmos 10 minutos com uma camiseta preta e você vai sentir na pele a diferença, né? Você vai ver que a camiseta preta, ela recebe mais calor porque ela está absorvendo, né, todas as cores ali da fonte de luz, né? No caso, o sol, tá? Amarelo, né, pessoal? O amarelo, ele tem uma história bastante interessante, né? No passado, acreditava-se que a doença conhecida como icterícia, que deixa as crianças amareladas, vinha da bilis, né, que é uma substância aí produzida pelo fígado. Essa secreção era chamada de humor amargo. Amargo em latim é amargus, que quando no diminutivo se transforma em amarelos, de onde surgiu o nome da cor. Então, isso aqui é uma informação que muita gente não conhece, né, pessoal? Que a cor amarela aí, ela surgiu, na verdade, né, de um problema, né, que as pessoas apresentavam aí, né, esse problema chamava icterícia, né? E deixar esse problema no fígado aí deixava as crianças com uma cor amarela, né? Parecida aí com a hepatite, né, pessoal? Não sei nem se essa icterícia aí não seria a própria hepatite, tá? Teria que dar uma pesquisada depois, né? Então, ela, pelo fato, né, pessoal, de produzir uma secreção aí chamada de humor amargo, né? Aí, a partir da palavra amargo, né, em latim significa amargos, o pessoal fez do diminutivo, né? Que significa amarelos, e aí surgiu o nome da cor amarelo, né? Então, nada bonito aí, né, pessoal, o surgimento da cor amarela, né? Surgiu de uma doença aí, né, gente? Informação bem interessante, né? Como tudo, né, pessoal, acaba surgindo da etimologia clássica da palavra aí, né? Que é a latim, né? E aí, pessoal, uma imagem legal aí, né, do episódio do Chaves aí, né, que a gente tem esse episódio aí muito interessante, né, que traz o Seu Madruga que pinta o pátio da vila lá de amarelo, né, e em determinado momento lá o Seu Barriga fala assim, que ele não gosta de cores gritantes, né, então a gente liga, né, o amarelo, né, pessoal, uma cor gritante, uma cor forte, né, quando você usa o amarelo em alguma coisa, fica uma cor chamativa, né. Você pode ver uma pessoa com a camiseta, aquele amarelo bem forte na rua, aquela pessoa vai chamar bastante atenção, né, pessoal? Porque é uma cor realmente gritante, né? Como fala no episódio aí, né? E a gente vê como que dá um destaque, né, pessoas? Vocês podem ver pelas imagens aí, né, ó, que o amarelo, de fato, ele destaca, né, em frente às outras cores. Ele grita, né, de fato, perto das outras, né? A gente vê a porta em amarelo, ó, a gente consegue ver como que dá um destaque, né? Então, por isso que no episódio aí fala, né, de cores gritantes. E realmente, né, gente, se a gente voltar aqui, ó, a gente vê como que chama a atenção o amarelo perto do verde, aí, ó, perto do branco, perto do preto, né, que está no slide aí, ó, né? A gente consegue ver que de fato é uma cor gritante, né? E aí, indo um pouquinho aqui para o preto também, né, pessoal? Do branco e preto, né? Falar um pouquinho de branco e preto aí novamente, né? Branco, né, pessoal? Normalmente, quando algo é bem liso e brilhante, né, chamamos de branquinho, né, gente? Os latinos usaram essa referência para usar blank, né? Palavra germânica, né, de origem alemã, aí, para polido, né, para referir-se à cor branca. Né? Então, mais uma vez aí, né, gente, o branco também ele surgiu, né, do latim. Né? O pessoal utilizou aí o blank, né, essa palavra blank aí, que é de origem germânica, né, para adaptar, né, o latim e criar aí o nome da cor branca, né, que diz respeito aí, né, a quando a gente designa, né, alguma superfície aí que é brilhante, que é branca, que é lisa, transparente, né, algo do tipo, tá bom? O preto, né, gente, vem do latim apectorare, né, difícil a palavra, né, e significa comprimir contra o peito. Né? Com o tempo, essa palavra começou a se tornar apretar, né, que por analogia, apretar de apertar contra o peito, né, gente? O pessoal começou a chamar de apretar, que por analogia gerou o preto, né, que referia-se a algo denso, espesso e
apertado, né, gente? Então, que diferente do branco, né, que é brilhante, que é liso, que é leve, né? Com essa cor preta a gente tem uma coisa mais forte, mais densa, né? E mais apertada, mais espessa, uma coisa mais forte, né? Chama atenção. Para o contrário do branco. A gente olha para o branco, quando olha para o preto, você tem a psicologia a inversa, né? O branco a gente vê como uma coisa leve, o preto a gente vê como uma coisa pesada, né? Uma cor pesada aí, né? Na verdade não é cor, né, gente? É ausência de cor, tá? Laranja, né, pessoal? Laranja por muitas pessoas também, né? É considerada aí uma cor gritante, né? Bem parecida aí com o efeito que o amarelo nos traz, né? E é muito interessante, pessoal, que o laranja aí, né? Ele veio do momento em que os árabes, né, que vieram da Europa trazendo a fruta laranja, resolveram nomear a cor com o nome da fruta, né? Então essa cor aqui literalmente veio do nome da fruta, tá, gente? Então, quando a gente fala aí da cor da fruta laranja, né? O nome da cor é originário do nome da fruta, certo? Isso aqui faz mais assim sentido para o nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fala da fruta, a gente faz analogia com a cor, mas a origem também nos diz isso, né? Que o nome da cor ele advém, né, do nome da fruta, tá bom? E é também, pessoal, uma cor considerada aí, né? Tem uma semântica por trás, que é uma cor que traz aí esperança, né? Força de vontade, aquela pessoa determinada, né? Então até trouxe aí para vocês a imagem do Naruto, né? Que no anime ele é um personagem bastante determinado, né? Em relação aos outros ele tem uma certa dificuldade, né? E ele vai superando essa dificuldade, né? Conforme vai passando os episódios, né? É muito interessante que a roupa que ele usa em todo o anime é laranja, tá, gente? Ele segue com essa cor, né? O anime inteiro e essa cor de fato ela passa a perseverança, né? Motivação, determinação, né? É muito interessante a semântica, né? Da cor aí do laranja, né? Azul, né, pessoal? Azul traz aí uma sensação de paz pra gente, né? Uma sensação de esperança também, né? De limpeza, né? O azul ele já vem diferente, né, pessoal? A cor, né? É originária de lápis lazuli, né? Que é uma pedra preciosa, tá, gente? Lazuli vem do árabe lazurd, que refere-se à coloração azulada da pedra, tá bom? Então, duas cores aqui que a gente tem origem diferente, né, pessoal? Laranja que vem da fruta, né? E o azul, né, que ele vem dessa pedra preciosa aí chamada lazuli, né? Que é uma pedra que tem o nome do árabe aí, né, pessoal? Lazurd, né? E aí a gente traduz aí por azul e passa essa sensação para a gente também de paz, né, gente? Quando você fala em mar, né, em céu azul, mar azul, né? Isso traz para a gente uma sensação de relaxamento, né, de paz. Então, quando você vai criar uma aplicação mesmo utilizando aí o azul, né, passa uma imagem muito interessante aí de paz também para a gente, né? Inclusive, aqui eu deixei uma imagem do Power Ranger azul, né? Que na série, pessoal, é muito interessante essa questão da semântica, né? Da psicologia por trás das cores. O herói mais calmo do grupo, né? Que realmente pensa, que traz serenidade para os cinco, né? Tem sempre um que é mais estourado, um mais explosivo, né? O que é mais afoito, né? E na série aqui de Power Rangers, né? O azul ele sempre é o mais centrado, né? O mais calmo, o mais pacífico, né? Que tenta trazer aí uma sensação de equilíbrio para o grupo, né? Então traz essa mensagem para a gente também, né? Marrom, né, pessoal? Marrom vem da castanha portuguesa, né, gente? Que em francês chama-se marrom. E aí, da cor dessa fruta, né, da castanha portuguesa, a gente adotou o nome da cor, né? Então, mais uma cor que vem do nome da fruta, né? E o marrom aí é a cor da terra e da madeira, e por isso também está associada à natureza, né? Quando a gente utiliza aí, como por exemplo, criar um site aí para uma coisa de natureza, né? De biologia, sustentabilidade, né? É muito interessante a gente estar utilizando o verde, né? Que assim, cor de planta, né, de árvore,
O marrom, né, que diz respeito à madeira, terra. O azul, né, que traz a questão da paz, né, do céu, do mar, da água, né? Então é bem interessante estar utilizando essas cores para aplicações, né, desse tipo, né, que vai passar essa imagem, né, de alguma coisa de natureza, né? Assim também é possível associar a cor marrom a produtos naturais e com um estilo de vida saudável, né? Quando usada na decoração de interiores, né, de casas, a cor marrom transmite uma sensação de calma, conforto físico e qualidade, né? Porque traz realmente, né, pessoal, essa coisa da natureza, né, da terra, da madeira e por aí vai, né? Então passa essa imagem, né, a natureza, né, as cores da natureza, elas trazem para a gente essa sensação de calma, né, de conforto, de relaxamento, né? Cinza, né, pessoal? O cinza seria uma cor aí que estaria no meio, né, gente? A gente falou aí que o branco estaria numa ponta e o preto estaria na outra, né? O cinza estaria no meio da corda, né, pessoal? Estaria bem no meio aí entre o branco e entre o preto. Então, é uma cor que a gente considera neutra, tá, pessoal? Então, o cinza, ele nasceu da massa de pó, né? Misturada com as brasas que sobra após a queima das fogueiras, aquela cinza que sobra, né, depois que você queima alguma coisa, né, sobra aquele pó, aquela cinza, né. Então a cor, pessoal, o nome da cor, ele surgiu justamente disso, né, do ato de você queimar alguma coisa e sobrar aquele pó, né, a partir das brasas da queimada. Então significa neutralidade, elegância, né, sofisticação e ausência de emoção, tá? Então, quando você quer lá um sistema lá que você quer usar uma cor neutra, você não quer passar nenhuma mensagem, né? Você só quer passar uma coisa neutra ali para deixar bonito, para deixar elegante, mas você não quer passar uma psicologia por trás, né? Então você utiliza ali o cinza, né, combinado com alguma outra cor. Pelo cinza ser uma cor neutra, ele acaba combinando com a maioria das cores, tá, gente? Então, o cinza ele não tem características, né, gente, ou capacidade de estimular ou tranquilizar, tá? É uma cor aí que não tem uma carga, né, de emoção, né, de psicologia por detrás, né? E ela é frequentemente caracterizada como uma cor enfadonha e sem movimento, né? Isso aqui quer dizer uma cor neutra, tá, gente? Que não quer dizer nem nada negativo e nem nada positivo, tá? Ao mesmo tempo, né, pode ser uma cor neutra sem emoção, também identificada como uma cor dotada de compostura, solidez e estabilidade, né? Porque ele não pende nem para um lado nem para o outro, né? Não é negativo, não é positivo. Então mantém ali uma estabilidade, uma solidez, e a gente consegue estar utilizando o cinza aí basicamente combinando com qualquer outra cor, né? Vermelho, né, pessoal? Mais uma das cores gritantes aí, né? Talvez a mais forte, né? Antigamente a tinta vermelha era feita através de um inseto, né? Que quando esmagado virava um vermelhão. Então a cor vermelha surgiu, né? Desse ato aí, né, pessoal? A pessoa esmagava um inseto, né? Obtinha essa cor vermelha, né? Através desse ato de esmagar o inseto, né? E aí ficava aquela substância vermelha, né? Que a pessoa conseguiu obter a tinta. E aí surgiu, né, pessoal, o nome dessa cor, né? Então, o nome da cor aí deriva de vermiculum, que aqui do latim significa vermezinho, né? Esse inseto aí que o pessoal esmagava, né? Então, também aqui surgiu do latim, tem uma origem bem interessante, né, gente? É da classe aí de cores quentes, né, gente? Pertence junto aí ao amarelo, né, ao laranja, né? São cores consideradas quentes, né? Passa essa imagem de quentura, né, de alerta, de urgência. Está associado ao poder, à guerra, ao perigo e à violência, né? O vermelho é a cor do elemento fogo, do sangue e do coração humano. Então, muitas vezes, quando a gente quer representar uma coisa forte, uma coisa quente, um alerta, né? Você quer gerar um alerta na tela lá para chamar a atenção, né? De que a pessoa precisa ver aquilo, né? Geralmente a gente faz o uso do vermelho, né? Uma cor aí que significa poder, né? Que traz aí uma carga emocional muito grande, né? E é considerada talvez aí a cor quente mais forte, tá? Até mais do que o amarelo, do que o laranja.
Tem que usar com cuidado isso aqui em site, tá, gente? Isso aqui usado com excesso, né, deixa o site muito forte, né, com uma cor muito forte, e chama atenção para a cor, né, e a cor ela não tem que chamar tanta atenção, tá, gente? O que tem que chamar atenção são as informações, né? A cor é uma coisa secundária que tem que estar ali para dar um apoio visual, mas não tem que chamar atenção em primeiro plano, né? Em primeiro plano tem que ser as informações. Em segundo plano, você trabalha a questão das cores. Se você usar muito vermelho, você traz a cor para o primeiro plano, né? A informação fica em segundo plano, como no caso aqui, ó. O vermelho ele está muito mais forte que o branco aqui, ó, tá? Ele chama mais atenção do que o branco, né? Isso aqui em larga escala não é uma coisa boa. Aqui a gente tem apenas um parágrafo, mas se a gente tivesse aqui um monte de informação, isso aqui seria um problema, né? Você estaria chamando mais atenção para a cor do que para a informação propriamente dita, né? Imaginem um livro, né, pessoal, onde as páginas, ao invés de serem brancas, seriam vermelhas, né? Seria impossível você ler 10 páginas por dia, né? Você teria muita atenção na cor, né? E o verde, né, pessoal? Essa cor aqui é uma das minhas preferidas, né? Acho que o verde aí ele combina muito parecido com o cinza também, ele acaba combinando aí com boa parte das cores, né? Lógico que a gente tem vários, dentro de todas essas cores que eu estou passando, pessoal, a gente tem os tons, né? O verde forte, o verde claro, né? Mistura, né, de cores que produza as tonalidades diferentes, né? O verde, o nome verde já nasceu para a cor, né, pessoal? Mas o verbo vivere do latim significa verde, né? Verdejar. E dele surgiu a associação do verde com o que ainda está nascendo, né? No caso, as plantas, né, pessoal? Então, quando a gente para ver o verde aí, né, o verde ele traz essa sensação também de esperança, de natureza, né, porque ele é a cor da maioria das plantas, né, a maioria das árvores, e ele traz para a gente também essa sensação aí de esperança, né, de liberdade, de saúde, de vitalidade, e o verde, né, assim como o azul aí, né, e o marrom, ele também pode simbolizar a natureza, né, e o verde também simboliza aí o dinheiro e a juventude, né? Quando a gente olha o dinheiro, o verde aí, a gente acaba lembrando também do dinheiro, né? Grande parte dos dinheiros aí adotam essa cor verde aí, né? Especialmente o dólar, né, pessoal? Então tem essa questão da esperança muito grande, tá, pessoal? E outra imagem legal que eu trouxe para vocês é novamente do anime Naruto, que eu gosto bastante, né, pessoal? E dois dos personagens aí mais esperançosos do anime, né, gente, que traz mais vitalidade, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê, ó, esperança, né, ó, vitalidade, né? Então, se a gente parar para pensar dentro do anime Naruto, não tem, né, dois personagens mais vitais, né, com uma força de vontade tão grande, com uma força de esperança tão grande, né, gente? Que é o Gai Sensei aí e o Lee, né? Mestre e aluno aí, que eles não podem usar tudo lá que os outros personagens usam, mas mesmo assim eles compensam isso com uma esperança muito grande, né? E com uma vitalidade, com uma força também muito grande. E o anime inteiro, pessoal, eles usam um macacão, né, totalmente verde, tá, pessoal? Inclusive o Guy fala muitas vezes que aquele macacão, né, é para trazer a força da juventude, né, a vitalidade. Então é muito interessante também. Os orientais, né, na criação dos animes, de filmes, eles utilizam muito, né, da questão da psicologia das cores, né? Então, mais um exemplo aqui de uma coisa que realmente usa, né, essa questão da psicologia, que é o uniforme desses dois personagens ali, né, que é totalmente verde, né, e os caracteriza, né? Você vê que é diferente, né? Eles têm uma força de vontade maior que a dos outros, né? E uma vitalidade também muito grande, né? Que é justamente o que a cor verde nos traz, né? Na questão da psicologia, né? E aí a gente tem um pouquinho, né, pessoal, da semântica das cores, né? Deixei aqui um pouquinho alguns significados, né, do que os pesquisadores, né, as pessoas que estudam as cores aí, eles dizem, né, que as cores, algumas cores, elas trazem para a gente alguns significados, né? Então, por exemplo, pessoal, o preto, né? O preto, ele, como eu falei, ele é ausência de cor, então muitas vezes ele é associado à morte, né? Ao luto, terror, ocultismo, mistério, desconhecido e fantasia, né?
Vocês podem reparar que toda vez que morre uma pessoa, né, a maioria de quem vai no velório, né, que vai acompanhar lá a despedida, né, essas pessoas elas se vestem de preto, né? Mesma coisa filmes de terror, né, pessoal? Sempre se passam numa atmosfera escura, né? Com cores pretas, né, com cores escuras. Jogos de terror também, né? Sempre tem aquele marrom esverdeado forte, né? Aquele preto também, né? Aquela cor preta. Então é associado com essas coisas, tá, gente? O branco já simboliza paz, pureza, inocência, né? A gente vê também caso o vestido das noivas aí, né? Que tá simbolizando aí uma paz, né? Uma cerimônia, né? Uma coisa importante. É branco, né? Então a gente liga sempre o branco com purificação, com paz, né? Com esse tipo de coisa, tá bom? Cinza, né? O cinza é a tal da cor neutra, né, pessoal? Mas aqui o pessoal atribuiu algumas coisas, né? Não sei se bate tanto isso aqui, tá, gente? Mas mesmo assim eu trouxe para vocês, né? Ó, transmite medo, depressão, entretanto pode representar estabilidade, sucesso e qualidade, né? Então, pelo fato do cinza ser neutro, né, algumas pessoas podem usar o cinza para pender para o lado negativo como para o lado positivo, tá? Mas no geral o cinza ele representa para a gente neutralidade, tá bom? Então pode ser que tenha pessoas que não gostem do cinza, né? Por representar algo negativo ou por representar algo positivo, tá bom? Isso aqui vai muito também do contexto, né, em que a cor está sendo trabalhada, né? Vermelho, né? Vermelho geralmente é associado às emoções fortes, né? Como paixão, amor, desejo, orgulho, violência e agressividade, né? Então, aquela cor de poder, né, pessoal? Aquela cor quente, né? Alerta, né? Laranja, retrata movimento, estímulo e espontaneidade, né? Força de vontade, que nem a gente viu lá no uniforme do Naruto, né? Amarelo também está relacionado com calor, luz, descontração, otimismo e ao verão, né? Quando a gente fala aí da estação do ano verão, a gente associa muito com a cor amarela, né? Mais algumas aí, pessoal. Verde, né? Denota vigor, juventude, frescor, esperança e calma, né? Cor de natureza. Azul, associada à lógica, lealdade, fidelidade, idealismo e ao sonho. Roxo, indica tristeza, prosperidade, nobreza e respeito, né? Marrom, simboliza maturidade, consciência, responsabilidade, conforto, estabilidade, resistência e simplicidade, né? Representa muitas questões aí de natureza, né? Rosa, retrata beleza, saúde, sensualidade e romantismo. A cor prata, né, pessoal? Transmite modernidade, tecnologia, novidades e inovação. A gente vê muito hoje os notebooks, celulares, né, sendo construídos com essa cor prata, né, que traz essa imagem mesmo de modernidade, né? Dourado, né, que é aquele amarelo mais próximo do ouro, né? Está associado à riqueza e a algo majestoso. E aí a gente pode falar também um pouquinho sobre cor no design de jogos, né, pessoal? Os jogos, né, eletrônicos, eles usam muito a questão das cores, né, gente? Então aí, jogos eletrônicos, a paleta de cores é a primeira impressão dos jogadores, tá, gente? Que pode despertar sentimentos e emoções antes mesmo de os jogadores iniciarem o game, né? Então a principal função das cores dos jogos é facilitar a identificação dos objetos. Por exemplo, né, ao projetar uma maçã vermelha, o designer possibilita que o jogador a reconheça de maneira mais fácil, né? Entretanto, a cor possui várias funções, sendo algumas delas descritas aí, né, neste capítulo aqui, que isso aqui é uma citação de um artigo científico, tá, gente? Então, a gente tem os jogos aí utilizando muito essa questão das cores, né, pessoal? Que é para atrair a atenção do jogador, né? Alterar o humor e os sentimentos da pessoa que está jogando, transmitir uma mensagem, né? Alterar a percepção do espaço pelo usuário, né? Então, por exemplo, você está jogando um jogo lá de terror, você sai do ambiente claro para um ambiente escuro, né? Isso vai alterar a sua percepção do espaço que você está, né? Vai ficar mais difícil você enxergar um objeto, né? Então, muda, né, pessoal, essa questão, né? Fazer as coisas parecerem mais reais para o jogador, né? Então, o pessoal costuma utilizar muito bem as cores aí, né, gente, para criar
os obstáculos, os monstros, né? Isso cada vez está mais real, né? E a galera utiliza muito a cor, né, para trazer esse realismo também, né? Projetar propriedades 3D em imagens 2D, né, e criar um apelo estético, né, de maneira a tornar os objetos e as cenas mais atraentes, né? Então, é tudo com função, né, pessoal, de atrair essa atenção do jogador, tá? Ou para o lado positivo ou para o lado negativo, tá, gente? Ou para dar medo no jogador ou para estimular mais ele ainda, né? E também mostrar semelhanças e diferenças entre os objetos, né? Então, através das cores, a gente consegue dar ênfase num objeto em vez do outro, né? Então, tem todas essas questões, tá? E aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, pessoal, de alguns sites aí que o pessoal fez, né? Com algumas misturas de cores, né? Que ficou bem interessante, né, gente? Aqui é um site aqui, galera, bem legal, né? Ó, tá vendo? É um site que vende templates de sites, né? Você consegue entrar nele aqui e comprar. E a combinação que a pessoa fez aqui, pessoal, ficou muito legal, né? Ela usou um laranja aqui com preto, né? E no meio aqui, para fazer as telinhas de venda, usou um cinza. Usou um cinza quase perto do preto aqui, né? Então ficou muito interessante a forma, pessoal. A pessoa utilizou uma cor forte, né? Que é o laranja, em conjunto com uma cor preta, né? Que no caso seria a ausência de cor, né? Junto também com uma cor neutra, né? Que é o cinza, né? Então a combinação aqui ficou muito legal, né? O laranja ficou bem destacado aqui do preto, né? Não ficou chamativo demais, né? E ficou um site bem elegante, né, gente? As cores ficou bem distribuídas, né? A gente tem aí uma boa utilização das cores em um website. Legal, né, gente? Gostei bastante. Ó. Já isso aqui não é muito interessante, né, pessoal? Esse aqui é um site que eu peguei japonês, né? Se eu não me engano, de venda de produtos, né? E olha a bagunça, pessoal. Olha a miscelânea de cores aqui que a pessoa fez, né? Ó, você tem azul, rosa, com amarelo, com laranja, com verde, né? Com branco, cinza. Isso é uma bagunça, né, gente? A pessoa pode até conseguir acessar a informação, né? Mas totalmente bagunçado aqui, as cores estão totalmente misturadas, né? Isso aqui passa realmente uma mensagem de bagunça, né? Porque a pessoa que fez esse site aqui misturou muita cor, né? O site até tá bem dividido aqui, pessoal. Dá até para você ver que tem aqui cada quadrado no seu lado aqui, ó. Porém, as cores deixam o negócio muito confuso, né? Você vê aqui tudo colorido, né? Fica impossível de não te chamar atenção, né? E se você fica olhando muito isso aqui, você fica confuso, né? Não passa uma imagem muito interessante, tá, gente? Por isso que a gente tem que fazer o uso aí com moderação, né? Então essa é uma imagem, pessoal, que eu deixei para vocês de um jogo. Esse jogo é o Silent Hill 2, né? Para mim é o melhor jogo de terror psicológico que existe, né? E ele faz muito essa questão do uso de cores fortes, né? Para trazer o terror psicológico, né? Então, de tanto ter contato com essas cores aqui, né? Já teve casos aí de jogadores que passaram mal, né? Tiveram vertigem, labirintite, né? E passaram mal de verdade, né? Porque o jogo inteiro é baseado em cores assim, pessoal, tá vendo? Uma cor suja, né? Mistura de um branco pálido com preto, com marrons verdes, né? Então passa essa sensação, né, gente, de um ambiente escuro, de um ambiente sujo, né? De que alguma coisa tensa vai acontecer ali a qualquer momento, né? Então Silent Hill, para mim, é um dos jogos que mais faz uso, né, dessas cores mais escuras, né? Dessa questão da psicologia para o lado negativo, né? Olha aí mais uma vez, pessoal. Essa aqui é uma imagem do Silent Hill 1, né, de PlayStation 1 ainda, né? E traz bastante esse verde, esse amarelo amarronzado forte, né? Com vermelho, cor de sangue, né? Um ambiente escuro nas laterais, ó, tá vendo? Passa realmente essa imagem, né, de medo, né? De terror psicológico, né? Olha aí como que o pessoal constrói os monstros aí, pessoal, tá vendo? Cor escura, né? Num branco gelado de fundo com preto, né, indicando aí que está caindo neve na cidade, né? E você vê que nas laterais aqui o pessoal faz muito uso das cores escuras, né? E o próprio monstro, né, pessoal, ele tem uma cor escura para dar mais medo no jogador, né? E chamar a atenção no lado negativo também, né?
E aí é muito interessante também, pessoal, a questão do Mario, né? O Mario ele já traz as cores na questão do lado positivo, né? Você vê que os personagens, né? Por exemplo, o Mario e o Luigi, eles têm cores aí que chamam a atenção para o lado positivo, né? O Mario ele já tem uma combinação de verde com azul, né? E o Luigi de verde com azul e o Mario de vermelho com azul, né? Então ele traz essa questão aí, né, pessoal, das cores positivas, né? Quem joga Mario, por exemplo, é um jogo bem coloridinho, né? São cores que não chamam tanto atenção, é bem combinado, né? Mas você vê ali que é um ambiente colorido, né? Que é bem feitinho, não é um jogo que dá medo, né? Tem os obstáculos, tem os monstros, mas ele não dá medo, né? Então, assim, o pessoal construiu o Mario, né? Para ser um jogo divertido, né? Mas se tivessem usado as cores aqui do Silent Hill, com certeza não ficaria muito agradável de se jogar o Mario, né, pessoal? Se os personagens aqui fossem de cores escuras, né? Então isso influencia muito, né, gente, na questão do desenvolvimento aí também de websites, tá? A gente precisa sempre ter em mente, né, a boa utilização das cores, ok? Então é isso, gente. Agradeço aí, né, mais uma vez essa apresentação aqui, essa pequena fala, né? Espero que tenha agregado conhecimento para vocês aí, né? Principalmente o pessoal que vai vir a trabalhar com cores aí, né, no desenvolvimento de websites, né? Eu acho que é bem interessante, né, gente, a gente ter essa visão, né, de que as cores elas passam, né, de que as cores, as imagens elas passam uma mensagem, né? E a gente precisa ter consciência de quando você desenha algo, quando você produz um site, você precisa ter noção de que o seu site ele vai passar uma mensagem visual também. Tá? E a gente precisa ter isso em mente e conhecer essas teorias aqui também, tá, gente? E aí, no próximo momento, a gente pode estar falando mais da semântica das cores, né? Trazer um pouquinho essa questão também do círculo monocromático, RGB, né? Espectro de cores e algumas outras coisas, né? Que a gente pode estar falando dentro das teorias das cores, né? Que é um tema também bem extenso, apesar de parecer simples, tá, gente? Mas tem toda uma ciência por detrás, tá bom? Então, agradeço aí a quem for assistir, né? Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí que a gente está à disposição, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Valeu.